Vamos ler São João 17, versículo 5. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Vamos orar? Senhor Deus, damos graças por tua palavra, vivifique nossos corações, unge o lábio que vai falar, os ouvidos que ouvirão essa mensagem, Deus. No nome de Jesus oramos, amém. Vamos falar nesse momento, por alguns momentos, sobre a pré-existência do Filho de Deus. O Filho de Deus existia antes de vir à Terra. Vamos entrar um pouquinho nesse assunto. Nós para completar esse assunto sobre o Filho de Deus, nós já temos falado nos dois cultos anteriores sobre Jesus. Jesus não foi seu próprio Pai. Se você puder ver essa pregação para você entender melhor sobre esse assunto, sobre o Filho de Deus. Jesus, o título é Jesus não foi seu próprio Pai. Depois no último culto nós pregamos sobre Jesus teve Pai. E nesse agora, hoje, vamos falar um pouquinho sobre a pré-existência do Filho de Deus. Ele existia antes do mundo ser criado. O Filho de Deus existia. Para isso, vamos ler também Miqueias 5, versículo 2, aonde está escrito: E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Desde os dias da eternidade. Desde o dia da eternidade. Agora vamos ler para completar esse assunto. Vamos ler São João 1, versículo 1. São João 1, versículo 1 e versículo 14. Aonde está escrito: No princípio era o verbo, ou logos, né? A palavra aqui no original é logos. No princípio era o logos, e o logos estava com Deus, e o logos era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então ele criou todas as coisas, esse Logos, né? Esse Logos, o Filho, ele criou todas as coisas. E no versículo 10 do versículo 14, 10 fala desse Logos. 1, versículo 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. O mundo foi feito por ele, estava no mundo, e o mundo não o conheceu. E no versículo 14 fala: E o verbo, né, a palavra, então, o Logos, e o Logos se fez carne, e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então nós vemos aqui que o Filho existia, lógico, não é mesmo? Né? Agora, no culto passado, nós tratamos muito sobre esse assunto, né? Quem que é esse Logos? Né? Quem que é esse Logos? Você vai para João 8, né? João 8, 58, está escrito: E Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão fosse, eu sou. Alguma tradução diz: e antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Né?
Ele falou que era o grande eu sou. Eu sou é Elohim, Elohim. Ele falou que era o Filho falando que é o grande eu sou, o grande Elohim. Né? Então é claro que o Filho existia antes, mas era o próprio Pai, era o próprio Elohim. Como, né, como está aqui em Êxodo, no capítulo 3 de Êxodo, versículo 13. Êxodo 3, 13. Então disse Moisés a Elohim, a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhe direi? E disse Elohim a Moisés, ó Deus, ó Senhor. E eles sempre colocam a palavra Senhor, ó Deus. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse-me mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Eu sou o grande Deus, o grande Elohim. Né? O grande Elohim me enviou a vós. E Jesus ali se identificou como sendo o grande eu sou. O grande eu sou. E quando nós chegamos ali em Atos 9, Saulo de Tarso tinha ido para a cidade de... Saulo foi para a cidade de perseguir os cristãos. Damasco. Isso mesmo? Ele foi ali naquela cidade para perseguir os cristãos ali. E de repente, no meio do caminho, veio essa luz apareceu para ele, o Logos. O Logos, né? veio ali. Vocês sabem quem que é o Logos, não é mesmo? O Logos foi a primeira luz que saiu de Deus. Logos foi a primeira luz que saiu de Deus. Deus ali, antes do mundo começar, lá no princípio, lá, né? Esse Logos, chamado também de Filho, essa luz foi a maneira que Deus, né, se deu a conhecer, a maneira que Deus se tornou visível, né, através dessa luz que é o Logos, que é a palavra. Que é a palavra. Então ali, né, quando essa luz apareceu para Saulo, e falou para Saulo, 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 por que me persegue, Saulo? Por que me persegue? Então Saulo ali olhou, mas Senhor, eu não persigo o Senhor, Elohim, eu não persigo o Senhor, porque Paulo conhecia o Logos, sabia que aquele ali era Elohim, era Deus, era o Senhor. Eu não persigo o Senhor, eu persigo esse fanático aí, mas quem é o Senhor, ó Logos? Quem é o Senhor que eu estou perseguindo? Não estou sabendo mais, então, o que está acontecendo? Então aquela luz falou para Saulo, eu sou Jesus a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Eu sou Jesus quem tu persegue. Então Paulo saiu dali cego. Depois Deus deu a visão para ele novamente através de Ananias. E ele foi para o deserto da Arábia estudar isto. Então ele voltou e sabia quem era então esse grande Elohim, a tal ponto que ele escreveu em 1 Timóteo 3,16. Vamos ver o que Paulo escreveu. Timóteo 3,16. Ali, ele diz Timóteo 3,16, ele fala: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Deus manifestou em carne. Foi justificado no Espírito. Visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Né? Então ele viu que Elohim se manifestou em carne. Foi justificado em espírito. Grande, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, não trindade. Né? Não existe essa coisa de mistério da trindade. A palavra de Deus nunca fala de três pessoas distintas em parte alguma, não é mesmo? Você pode examinar isso, não existe a coisa de três pessoas distintas. Né? Como pode o Filho, né, ter uma outra pessoa que é o Filho e ser eterna também, não ter princípio? Isso não tem lógica, é uma contradição, não é mesmo?
como diz o irmão Brano essa mensagem aqui, a revelação de Jesus Cristo, página 10, ele fala assim que as pessoas falam de Jesus ser o eterno Filho de Deus. Ora, isso não é uma contradição? Quem já ouviu falar de um filho ser eterno? Filhos têm princípios, mas aquele que é eterno nunca teve princípio. Ele foi o Deus eterno, manifestado na carne. Jesus não foi o Filho eterno, foi o Deus eterno. Você consegue, você consegue captar isso, né? Que ele foi o Deus eterno. Porque filho tem princípio, filho tem começo. Né? Como é que pode falar o Filho eterno? O filho tem princípio, é mesmo? O filho sem princípio, sem começo, né? Isso não existe. Como é que pode ali o pai, como que o pai gerou o filho, mas se gerou o filho começou. Né? Não tem como, né? Então você vê a coisa toda se resume o quê? Olha aqui também, pergunta e resposta número 9, pregar, né? Pergunta e resposta número 9, no parágrafo 197, Mormona fala, foi pregado em 28 de junho de 59. Alguém tem dito, o irmão Brano é um unitário. Não, Senhor, não sou um unitário. Eu não creio que Jesus poderia ser seu próprio pai. Eu creio que Jesus teve um pai. E esse foi Deus. Porém, Deus morou e habitou nesse corpo chamado Jesus. E ele era Emanuel, Deus conosco. E creio que não há outro Deus à parte deste Deus. Ele é o Pai, Filho e Espírito Santo. E o nome do Pai, Filho e Espírito Santo, Pai, o Senhor. Filho, Jesus. Espírito Santo, Logos. Espírito de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo. Esse é Ele. E nele habitou corporalmente a plenitude da divindade. Então, a mesma pessoa. São apenas 3 atributos, né, de Deus, 3 ofícios de Deus. Mas o nome é Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa apenas. Por que os apóstolos só batizaram no nome do Senhor Jesus Cristo? Você pode ir em Atos dos Apóstolos, Atos 2, 38. Atos 8, versículo 16 e 12. Atos 19. Só batizando em nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque pai não é filho. Pai não é nome. Filho não é nome. Espírito Santo não é nome, é título. Título para um nome. Então o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus. As pessoas estão completamente, né, equivocadas sobre esse assunto. E não sabeis, 97, eu creio que li isto há poucos momentos atrás, ouçam isto, o anjo da igreja, onde está na Odisseia, escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Deus é o Criador, como foi ele criado? Mas esse é o princípio da criação de Deus, quando Deus, o Espírito, foi criado em forma de homem, aquilo era Deus sendo criado, Deus o Criador, Ele mesmo se tornando uma criação, Deus, quem fez o barro, fez o cálcio, fez o potássio, a luz cósmica, o petróleo, juntou tudo e criou a si mesmo, no princípio da criação de Deus. Está vendo? Então, eu não creio que Jesus poderia ser seu próprio pai. Eu creio que Jesus teve um pai. E agora ele está falando aqui que Jeová Elohim, né, pegou o barro ali, pegou o cálcio, o potássio e fez, e criou ele mesmo. Né? Então não foi aquele Jesus que criou ele mesmo, né? Mas Elohim fez ali, né? Juntou ali o barro, o potássio, o cálcio ali e criou ele mesmo. Não foi aquilo que criou ele mesmo, mas o grande Deus, o Elohim, criou ele de uma forma humana para morrer pelo ser humano, porque ele tinha que morrer pelos seres humanos, né? Como está aqui na mensagem, o sexto selo, né? O sexto selo, deixa eu ver se eu acho aqui, o sexto selo, vamos ver aqui aonde está isso, o sexto selo,
71. O sexto selo, deixa eu achar aqui. Sexto selo, 71. Sexto selo, página 375, 376, no parágrafo 130. Então o próprio Deus se tornou parente ao se revestir. Voltando aqui no versículo, no parágrafo 129, o Morgana fala: e há um preço que é a redenção. Há um preço pela redenção. E não havia ninguém que pudesse pagá-lo. Deste modo, ele fez-se suas leis, suas próprias leis de um parente redentor. Então não foi encontrado ninguém. Todo homem nasceu de sexo, nasceu de desejo sexual. Ele esteve no pecado original, Satanás e Eva, de modo que não podia fazê-lo. Não há nada nele, nenhum santo, papa, sacerdote, doutor em divindade, quem quer que fosse, ninguém seria digno e não podia ser um anjo, porque tinha de ser um parente, ele tinha de ser homem. Então o próprio Deus se tornou parente ao se revestir de carne humana através do nascimento virginal, e ele derramou seu sangue. Esse não foi o sangue de um judeu, não foi o sangue de um gentio, foi o sangue de Deus, está vendo? A Bíblia diz que somos salvos através do sangue de Deus. Isso está em Atos 20, versículo 28. Você acha que falou para mim? Atos 20, 28. A criança recebe o sangue do pai. Sabemos disso. Algo no sexo masculino produz a hemoglobina. Assim, verificamos como a galinha, quando botar ovo, ela pode botar o ovo, mas se o galo ou o macho não esteve com ela, não chocará. Não é fértil. A mulher é apenas a incubadora que leva o ovo, mas o germe vem do macho. E nesse caso, o macho foi o próprio Deus. Assim é como eu digo que subir é descer, e grande é pequeno. Deus era tão grande que chegou a se tornar em uma coisa tão pequenina, em um pequenino germe no ventre de uma virgem. No ventre de uma virgem. Então você está vendo quem foi o filho? Atos 20, versículo 28. Você está vendo quem foi o filho? Né? O próprio Elohim se tornou, né, um germe no ventre de uma mulher, de Maria. Olha aqui, no parágrafo 132 do sexto selo. E nesse caso, o macho foi o próprio Deus. Assim é como eu digo, que subir é descer, e grande é pequeno. Deus era tão grande que chegou a se tornar em uma coisa tão pequenina, em um pequeno germe no ventre de uma virgem, e ali em volta ele desenvolveu as células e o sangue, e nasceu e cresceu na terra, e desse tipo de começo inadulterado, sem qualquer desejo sexual. Então ele deu esse sangue, porque se tornou nossa parentela, e ele foi o parente redentor, e derramou esse sangue voluntariamente. Ele não tinha de fazê-lo, ele o deu voluntariamente para redimir o homem, né? Então você vê quem era esse bebê? Então em Atos 20, versículo 28 está escrito: olhai, pois por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Tá vendo? Deus resgatou a igreja com seu próprio sangue, né? Sabemos que espírito não tem sangue, então é claro que esse teve que se tornar homem, né? O Logos, primeiro foi o quê? Primeiro foi o grande espírito, o grande Elohim, que a palavra Elohim significa autoexistente, né? Aquele que foi autoexistente, né? Ninguém criou ele, né? Esse quadro, essas coisas que nada é autoexistente, né? Precisou de alguém para fazê-lo. Agora Deus não, Deus é Elohim, autoexistente, né? E depois se tornou ao criar a raça humana, os anjos, a raça humana, ele se tornou Jeová, que é Deus com sua família. Deus com sua família. Então,
esse Logos, né? Esse Logos, Deus tornou o primeiro Logos, que foi Deus numa forma que podia ser vista, através desse Logos. Depois desse Logos, Deus tornou homem, uma criancinha, né, que cresceu e derramou sangue, né? O sangue de Deus. Então, quando Jesus morreu ali, foi o próprio Deus morrendo, mas numa forma humana, entendeu? Não na forma de Deus, porque na forma de Deus, ele não poderia morrer. Né? Na forma de Deus, ele não poderia morrer. Deixa eu ver aqui onde está falando sobre esse assunto. Sobre Deus morrendo. Aqui, no Desvelar de Deus, 92 fala isso. Deus velado em Jesus, para fazer a obra de redenção na cruz. Deus não podia morrer como Espírito. Como Espírito. Ele é eterno, mas ele teve de pôr uma máscara e representar o papel de morte. Ele realmente morreu, mas ele não podia fazer em forma de Deus. Ele teve de fazê-lo na forma de filho. Na forma de filho, como filho do homem na terra. Ele teve de se fazer na forma de filho. Logo quando ele retornou em Pentecostes, ele era filho de Deus novamente. Está vendo o que eu quero dizer? Entende a ideia? Ele era o Desvelar de Deus 92. Então ele morreu sim na forma de filho, né? Na forma de filho. Senhores, queremos ver Jesus. Parágrafo 26, Mobano nos fala. Eterno era o seu manto. Ele estava vestido com vida eterna. Ele nunca teve princípio. Ele nunca iniciou em Belém. Você sabe como as pessoas tentam pensar que ele iniciou, né, esses dualistas, ariano, né, não, melhor dizendo, né, ariano e dualista, né? Os dualistas, os arianos, eles querem, né, colocar o Jesus como começando em Belém, mas não, né? Ele como filho sim, né? Lógico, né? Mas estou falando na forma de pessoa ali, o Jesus ali, ele sempre existiu, está aqui, né? Está bem claro na palavra de Deus. Senhores, queremos ver Jesus. 26. Eterno era o seu manto, ele estava vestido com vida eterna, ele nunca teve princípio, ele nunca iniciou em Belém. Você sabe como as pessoas tentam pensar que ele iniciou. Ele não teve princípio, amém, vestido com vida eterna, e colocou isso de lado para tomar um velho e empoeirado manto de morte por você e por mim. Maravilhoso, o céu era seu palácio, todo o céu pertencia a ele. Esse era o seu palácio, nada poderia alguma vez brilhar com ele. E ele veio até a terra e até mesmo e disse: as raposas têm covis e os pássaros têm ninhos, porém eu nem mesmo tenho lugar para encostar minha cabeça. Isso é maravilhoso, não pensam assim, né? Então você vê, então ele sempre existiu, né, como espírito, como grande espírito, né? E depois se tornou o Logos, que foi chamado também de filho. Depois o Logos se encarnou em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o próprio Logos. É o próprio Elohim. O próprio Deus. Não existem três pessoas. Não são duas pessoas, né? Mas somente uma pessoa. Mas a pessoa não consegue entender isso. Mas quando perguntaram para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Jesus falou: tanto tempo estou convosco, você não me tem conhecido, Felipe? Quem vê a mim vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. O Mubano nos conta isso na mensagem aqui, batido no Espírito Santo, do parágrafo 94 ao 96. Então, depois que ele se tornou homem, veio isto, desceu do supernatural a algo tangível, que poderia ser trocado um corpo, e através da morte sacrificial e do sacrifício supremo desse único Deus, Jesus, ele disse: eu e o Pai somos um, meu Pai habita em mim. Ninguém poderia ter aquilo, ler aquilo mais claro. Eles disseram: por que tu não nos mostra o Pai? Isso nos basta. João 14. Ele disse: há quanto tempo estou convosco que não me tendes conhecido? Ele disse: quando vês ao Pai, quem vê a mim vê o Pai. Como a senhora certa vez saltou e ela disse: ora, irmão Brana, ela disse: o Pai e o Filho são um, como você e sua esposa são um. Eu disse: não, eles não são. Eu disse: você me vê? Ela disse: sim. E eu disse: vê você minha esposa? Disse: não. Eu disse:
eu disse, então não são o mesmo. Então não são o mesmo. Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Então não é igual esposo e a esposa, é diferente, não é a mesma coisa. Quem vê a mim, vê o Pai habita em mim, minha esposa não habita em mim, vê? Eles são um, de todas as maneiras, eles são um, e nós somos um através de um acordo, né? Eu e minha esposa somos um através de um acordo, nós temos um acordo e nós somos um, né? Através de um acordo. Agora o pai e o filho, não, eles são um em pessoa. A esposa e eu, nós somos um em companheirismo, mas nós temos duas personalidades, né? Minha esposa pode ter uma classe de pensamento e eu outro, né? Ela tem duas personalidades, agora o pai e o filho, portanto, não. Eles é uma personalidade. E nós somos duas pessoas, mas não é assim com Deus. Ele, Deus e Cristo, são a mesma pessoa, né? Eu e minha esposa, nós somos duas pessoas, né? Temos duas personalidades. Nós somos um, né, por causa do companheirismo e assim por diante, né? Mas você vê a diferença? Né? Então, você tem que entender isso. É claro que Jesus, né, sempre existiu, mas não como, né, não assim como fisicamente, nem mesmo como Logos também, né? Porque o Logos um dia começou, como está em Gênesis capítulo 1, né? Ali você vê ali o Logos ali, né, criando, falando ali, né, como está escrito em Gênesis 1, no princípio criou Elohim os céus e a terra era vazia e sem forma, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas, né? E disse Deus, haja luz, e houve luz, né? Você vê como é isso? Né? É claro que Jesus sempre existiu, né? Muito antes, mas existiu como Espírito Santo, e depois como Logos, né? E depois como carne humana, como ser humano, para dar a vida por nós. E hoje ele está aqui, mas como Espírito Santo, que é a mesma pessoa, mas numa outra manifestação, num outro atributo, no outro ofício, né? Mas a mesma pessoa o tempo todo. As pessoas são pagãs, o diabo tem enganado elas, falando que são 3 pessoas ou 2 pessoas, mas não tem como, gente. Porque Jesus aceitou a adoração. Se ele fosse uma outra pessoa, isso é paganismo, porque Deus falou em Hebreus 1:6, os anjos adoram o primogênito. Deus mandou adorar Jesus. Como que é outra pessoa, sendo que, né, Êxodo, capítulo 20, versículo 3 fala, não terei outro Deus diante de mim, né? A Bíblia toda ensina o monoteísmo. Satanás tem feito as pessoas cristãs, chamadas cristãs, tem feito elas se tornar pagã, politeístas, enganando as pessoas, vai adorar mais. Você adora mais do que um Deus, mais do que uma pessoa, você é um pagão. Se Pai e Filho Santo for 3 pessoas, é paganismo, é 3 deuses, e ele contradiz a Bíblia toda, contradiz toda a Escritura, né? Contradiz completamente. João 3:13 fala, o Filho do Homem que está no céu, ele estava com Nicodemo, estava no céu ao mesmo tempo, enche os céus e a terra. Você vê isso, né? Vamos então olhar um pouquinho a criação do mundo. Quem criou o mundo? Foi o Pai ou foi o Filho? Quem criou? Ou foi o Espírito Santo que criou? As pessoas fazem maior confusão por causa do quê? Porque não tem revelação. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, que é a revelação, né? Essa é a revelação, saber, né, ter essa revelação de Deus. E Jesus deu graças a Deus ali em Mateus 11, graças a Deus, Senhor do céu da terra, por ter escondido essas coisas, sábio entendido, ter revelado ela aos pequeninos, né? Pequeninos. Então é revelação, né? Isto é, as pessoas conhecem através da revelação, através do próprio Deus revelando. Como que Caim não sabia e Abel sabia? Um teve revelação, o outro não teve revelação. Isso você vê em toda a história, né? Um tem revelação e o outro não tem revelação. Um conhece, a voz é dada a conhecer o reino, mas a ele não é dado. Para ele é falar de mistério, para que ele vendo não veja, ouvindo não entendam. Não entendam. Então é revelação. Revelação.